Então, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver o capítulo 20, se der tempo ainda vamos ver o 21. Nós temos bastante coisas interessantes para ver. E, como sempre, né, vamos anotando. Quando a gente for passando o áudio ali, vai anotando as dúvidas, que quando a gente parar um pedacinho, a gente vai falando, vai lendo, vai parando e vamos esclarecendo, certo? Então, deixa eu colocar aqui o telefone perto do áudio. E vamos começar. Capítulo 20 do Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamo-nos em cadeira plasmada acima do solo material e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz por eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu e os que iam ser orientados e socorridos. Esses últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento. Vi o moço que conversou comigo na fila. Observava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou com a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei num tchauzinho. Ele ficou contente, e então acomodei-me atrás de Maurício para que não me visse mais. Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado e fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós, desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médiuns têm que frequentar um centro espírita? Então, deixa eu parar um pouquinho. Uma coisa importante que quando eu li esse livro eu achei interessante é que existe um lugar específico aonde a parte espiritual fica. Então, às vezes a gente brinca, né? Ah, vou sentar aqui, já tem um espírito sentado. Eles não ficam nas mesmas cadeiras que nós. Eles têm uma parte acima das nossas cadeiras, que é onde eles ficam sentados. E uma coisa interessante que eu observei ali, e nós vamos começar a falar agora, é de mediunidade e de espíritos que ficam junto das pessoas, como obsessores ou espíritos brincalhões, incomodando e atrapalhando aquelas pessoas. Então, nessa parte de mediunidade, caso vocês tenham dúvidas, a gente vai parando devagarzinho, esclarecendo todo mundo, tá? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que assim desejam e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa da assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médiuns normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja a ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar, só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas o querem como companheiro, que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles,
ou vai trabalhar na companhia de bons desencarnados fazendo o bem. Vocês entenderam essa explicação? Olha que interessante. Eu costumo falar muito disso na aula do curso de espiritualidade. Então, assim, mediunidade. Todos nós temos, uns em maior grau, outros em menores. Então, quando nós temos essa mediunidade em maior grau, a gente acaba ficando mais sensível, mais, vamos dizer assim, aberto. E espíritos que vê isso acontecer, se aproveitam da nossa mediunidade. É como se a gente fosse mais, vamos dizer assim, mais inocente e eles pudessem se aproveitar dessa inocência, dessa mediunidade. Como é que eu faço se eu tenho mediunidade para que eu possa me defender? Eu preciso ter amigos que estejam do meu lado me defendendo desses espíritos que querem se aproveitar de mim. E aonde que eu arranjo amigos, ou seja, bons espíritos para estar do meu lado me defendendo? Fazendo algum tipo de caridade. Quando eu estou em algum lugar fazendo algum tipo de caridade, trabalhando em prol às pessoas, lá existe bons espíritos. Esses bons espíritos ficam ao meu lado me protegendo, por quê? Porque eu sou útil. Então, na verdade, existe uma troca. A gente ajuda e eles nos ajudam. E eles querem estar do nosso lado, nos ajudando e protegendo. Mas, se eu paro de ajudar, paro de fazer algo que seja útil e não fico perto deles, eu volto a ter espíritos ruins do meu lado. E não é punição, é que simplesmente eu deixei de ser útil. Alguém quer comentar sobre isso? Porque eu acho que é bem interessante esse ponto de vista. O que vocês acham? Fala, Jane. É que vai muito a tua frequência, né, Leandro? Então, quando tu baixa a tua frequência, tu canaliza com a sombra e não com a luz, né? Então, isso é a constância da tua vigilância diária, isso que é importante para manter essa frequência, para canalizar essas energias de luz, né? Isso é uma coisa diária, né? Isso a gente vive direto, quando está bem, quando não está, sente a presença, não sente. Essa canalização, essa frequência, e essa tua frequência energética elevada, canaliza, né? É isso que eu sinto. Isso, quando eu estou fazendo bem, estou com uma frequência alta, ou seja, estou perto da espiritualidade de luz, eles me protegem sempre que algum espírito queira se aproveitar da minha mediunidade, em fazer algum comentário ou dar alguma intuição ruim. Então é muito importante essa percepção para que a gente consiga se defender, porque fora isso, tendo mediunidade, não tendo ninguém espiritual de, vamos dizer, de luz ou bom ao seu lado, fica complicado. Então a gente acaba indo, frequentando e trabalhando, além de ajudar, ser ajudado. Vamos continuar. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros para que sejam felizes um dia. O médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai. Podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu. Muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se dos seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para o seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem que se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso acontece pela sua própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes.
Olha que interessante, vou parar aqui. Eu estou com mediunidade e perto de mim existe um espírito que está me obsediando. Eu vou a algum lugar pedir socorro e, como eu vejo muitas vezes, as pessoas dizem: "Ah, tira isso de mim". Como é que eu tiro isso? Como é que eu afasto esse espírito? Como é que eu tiro essa mediunidade? Eu não quero isso. Vocês já ouviram falar isso? Alguém de vocês já pensou nisso? Então é bem comum esse pensamento. Só que, na verdade, eu costumo dizer que esses espíritos, eles são professores. Esses espíritos impulsionam a gente a evoluir. Quando você vai em algum lugar, um centro espírita, uma casa religiosa, ou até num lugar holístico, porque você está sendo obsediado ou tem algum problema, não vai ser tirado de você o problema, como ele falou, como um produto. Para que o problema suma, você precisa ser reeducado, você precisa ser trabalhado, você precisa mudar pensamentos, ações, atitudes, músicas, lugares, filmes que você gosta, que estão baixando a sua vibração, como a Jane falou. Então não é uma questão de tirar uma roupa suja e botar uma roupa limpa. A questão é mudar a tua vibração, a tua moral e os pensamentos. Então é uma coisa mais complexa. Lógico que quando você começa a frequentar um lugar desse, esse espírito já é retirado de perto de você e encaminhado. Mas se você não mudar, o que que acontece? Você atrai outro. Então não é questão de retirar esse espírito e encaminhar. A questão é mudar a gente, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de ser e agir. E essa é a coisa mais complexa, o mais difícil de fazer, mas a gente precisa entender que precisa ser mudado. Senão você atrai outro. E aí não adianta dizer, eu fui lá, fiquei 6 meses sendo tratado, tudo melhorou e quando eu saí ficou tudo ruim de novo. Sim, você não mudou o suficiente. Então é importante a gente mudar. E esse é o nosso objetivo, né? Nós nascemos para quê? Para evoluir. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. 2 fatos lhes chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas que podem investir contra eles. Mas em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Olha que interessante, né? E é uma das coisas que a gente comenta muito, principalmente num dos cursos que a gente inicia, que é o curso do Reiki, que sempre que nós ajudamos alguém, e esse alguém tem algum obsessor, algum espírito que está em volta dele fazendo mal, seja direcionado ou não, esse espírito pode ficar brabo conosco. E ficando brabo conosco, sempre vai respingar um pouco do problema na gente. Então, a necessidade de sempre que nós formos ser um ajudante, ou seja, que nós vamos ajudar alguém, de nós primeiro cuidar de quem? De nós mesmos. Nós temos que estar forte, nós temos que estar protegidos, nós temos que ter bons espíritos aos nossos lados, para que após isso, com uma base boa de proteção e de conhecimento, aí sim conseguir ajudar e amparar alguém, senão a gente acaba caindo junto. Então, isso é uma das coisas que geralmente nos cursos eu bato muito nessa tecla. Cuide de você, cuide da sua proteção, cuida da família. Agora você está bem? Beleza, agora você pode ajudar um ou outro, porque agora você tem como ajudar, né? A gente costuma dizer que quando está no avião e dá algum problema e cai a máscara, quem é a pessoa que a gente tem que colocar a máscara primeiro? Primeiro na gente, depois na pessoa que está ao lado. Na questão de ajudar é a mesma coisa. Eu, quando um perturbador
sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com os meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influências de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição, para outros, oportunidades e estímulo para sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça. Todo sofrimento é quitação de débito do passado ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem, mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar de nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidades para superar-se. Então, olha que importante isso aqui. Nem sempre uma dificuldade que nós estamos passando é porque nós fizemos algo numa vida anterior. Muitas vezes, as dificuldades que nós estamos passando são coisas que nós estamos fazendo na vida atual, né? E se a gente olhar um pouquinho das questões de constelação, ou as questões sistêmicas e energéticas, a gente vê que algumas vezes nós atraímos dificuldade para a nossa vida pelo nosso comportamento, pela nossa programação mental, pela aquela forma que nós vivemos e fomos educados a viver, e isso acaba trazendo dificuldades. Só que, quando a gente compreende que nós somos espíritos e que nós estamos aqui para evoluir, e olha essa dificuldade como uma dica dizendo: poxa, você está indo para a direita e para a direita está dando problema, vai para a esquerda, né? Você está pensando assim, agindo assim, e assim está ruim, muda. Então, nós conseguimos fazer essa mudança e eliminar a dificuldade. Mas para quem vive como matéria e não entende isso, continua indo para o lado da dificuldade e aumentando cada vez mais, sofrendo, se revoltando, brigando com as pessoas. Por isso nós temos que ter o conhecimento que devemos viver o mundo espiritual, viver como espírito, entender que aqui é uma escola. Ok? Hoje está todo mundo quietinho. Eu acho que é mais... O conteúdo hoje é mais complicado, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos, o banho é um sacrifício. Ô, Leandro, não sei se é só o meu, tá cortando muito áudio, não sei se é só o meu, gente. Não sei, tá cortando aí, amor? Pra você tá tranquilo? Para mim também está cortando, eu estou acompanhando mais pelo livro. É, deixa eu ver. Tá Eu tô cortando, com o sim. livro aqui, mas tipo, quem Tá não tá com o cortando livro sim tá ruim. também. Deixa eu mudar Nossa, de tá canal aqui. falhando. Eu não sei se é a forma que tu tá colocando o celular, porque a tua voz, tudo o que tu tá falando tá ok, é só quando tu põe o áudio que corta. É que já, eu tô botando... Não, eu tô botando no mesmo lugar, mesmo volume. Mas vamos lá, eu mudei o canal da internet agora, vamos ver se melhora. Outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outro, Estão conseguindo ouvir? Continua cortando, tá bem cortando para mim. Tá, vocês têm o livro para ir acompanhando junto? Eu tenho o livro, tá tranquilo, é mais quem não tem Tá. que fica, não dá para entender. Todo mundo tá com o livro? Alguém não tá? Se não tiver, lá no grupo tem o link do livro. É só abrir lá no grupo e poder ir acompanhando junto. Não, tá tudo certinho. Eu vou botar a tela pro outro lado, ver se fica melhor. Só um pouquinho. Vamos ver. tanto faz,
pois gostam da imundície. Os que não gostam e estão sujos incomodam-se. Agora tá perfeito. Os erros, vícios, são como a sujeira. Para estar limpo é necessário querer limpar-se. Mas às vezes queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa luta para nos limparmos muitas vezes nos traz sofrimentos. É como o alcoólatra, que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Assim são muitos os que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após meu Deixa eu parar aqui. Isso aqui é muito importante que ele falou, viu? Muitas vezes a gente quer que aconteça um milagre, porque a gente quer que as coisas melhorem, mas a gente não quer mudar. Gente, sem mudar, não melhora as coisas. Nada vai acontecer. Eu costumo brincar, dizer que o frango não cai assado do céu. Tu tem que correr atrás do frango, matar, depenar, colocar assar. Porque a gente está num mundo que é uma escola. Nada vai cair assado do céu prontinho. Enquanto a gente ganha dos pais tudo na mão, enquanto a gente ganha das pessoas que são acima de nós, que nos protege tudo na mão, a gente não evolui. A gente só começa a evoluir quando existe a resistência. A gente só começa a evoluir quando existe realmente a dificuldade. E Deus sabe disso, os nossos mentores, anjos de guarda, todos sabem disso, e deixam a gente passar por ela, porque a gente está aqui para evoluir. Então é importante a gente entender isso. Ninguém vai tirar as nossas dificuldades. Se fizer isso, está tirando a nossa oportunidade de crescimento. Fala, dona Michele. Não deu voz. Na verdade, é o que tu acabou de falar aqui. O que a gente quer o remedinho para tirar dor, e lá faz o passe para resolver o nosso problema. Só que daí, em vez de a gente ir na causa do que tá a dor ou mudar o que nos traz essa dor, a gente acha que não, vou tomar um remedinho e depois eu vejo o porquê, né? Isso. E, na verdade, a gente tem que estar aqui para evoluir, como tu sempre diz, e se dar conta disso, né? De que a gente que se coloca nessa situação, né? Que o autor disso tudo somos nós mesmos, né? Perfeito. Eu vejo muitas pessoas procurando a mim e a Rita com aquela ideia de que eu vou lá para que eles passem a mão na minha cabeça, passando a mão me dá uma energia e eu mude, sem mexer no problema. E aí, E tanto que o Leandro às vezes diz, já te bati muito, cara, se eu tô aqui é para isso, né? Se era só para passar a mão na cabeça, não ia estar aqui perdendo meu tempo e o teu. Mas nem sempre é fácil a gente enxergar. Às vezes eu digo, Leandro, eu não entendi. Fala o que. E ele, não, tu tem que entender, tu tem que eu tô aqui para te auxiliar no caminho, mas quem tem que perceber é tu. E às vezes a gente não percebe que tá na frente, né? exato. Enquanto não perceber e não entender, não muda e não para a dor. Porque nós não seríamos bons terapeutas ou bons ajudantes se a gente não fizer com que a pessoa olhe o problema e mude. Cada vez que eu só passo a mão na cabeça, eu tô tapando o problema, né? Fala, dona Martinha. Tem que ligar o som. Isso também tem uma grande diferença que, com vocês, a gente consegue detectar qual é o problema. E muitas vezes as pessoas vão ser atendidas e elas não conseguem entender qual é o problema delas. Às vezes ficam realmente andando em círculos porque não conseguem. Às vezes é que não queiram enxergar, mas outras vezes é que não tem essa clareza, alguém que diga, olha, é isso que tu precisas melhorar. Então tem esse ponto também. Com certeza. Por isso, precisa de um profissional na área que possa trazer essa clareza ou direcionar a pessoa para achar. Mas tem que ser visto, tem que ser mexido, tem que arrancar a casca da ferida, senão não resolve. Ok? Então vamos seguir. Meu pai leu a parábola dos operários da vinha. Mateus, capítulo 20, versículo 1 e 16. E explicou. A maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para o nosso aperfeiçoamento espiritual, em início tido como trabalho.
creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio no dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento são, nos dizeres da parábola, os assalariados. Esses crentes da bondade, do amparo divino, dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor prescritos pela sua crença, como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era, em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas. Trabalham incessantemente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus de que haverá um novo céu e uma nova terra. Importante descrever que esse trabalho que ele está falando não é só um trabalho numa casa espiritual, é no nosso dia a dia, tá? Trabalhar ajudando as pessoas, entendendo que elas têm defeito, entendendo que muitas vezes elas brigam como forma de defesa e a gente tem que ter um olhar mais caridoso, entender no relacionamento o nosso parceiro ou parceira, viver no nosso dia a dia. Porque muitas pessoas dizem, eu vou fazer isso quando eu estiver dentro da casa religiosa, lá na igreja, lá no centro espírita, lá no terreiro, mas saiu de lá, volta a ser aquele monstro que é no dia a dia. Então, não é isso, é ser todos os dias aonde eu estou. Jesus sempre usou símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo. O cosmo é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmo e como tais devemos agir. Mas enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Aí então, dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas nesse documento cósmico que é essa parábola, vemos ainda, entre aqueles que estão a serviço do Senhor, as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta que só trabalha esperando benefícios, pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamentos, seja em benefícios, pela extensão dos esforços que despendeu em proveito do seu Senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse Senhor ainda lhe é algo separado. Ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos do Senhor. Ora, se são filhos, tudo que é do Pai lhes pertence. Também, tudo que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição numa ação, é necessário que ela seja feita com satisfação. Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam na parábola. Os que chegaram primeiro queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, ainda estão no campo da quantidade e da posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo que fazem é por amor, porque têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha, mas diferem bastante uma da outra.
É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco ou ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, dos quais Jesus tanto fala. Que bonito, né? Então, olha só como é o caminho que nós temos que seguir. Se nós focamos na parte material, a gente ganha todas essas conquistas materiais. Mas isso é material, isso tudo fica. Nós temos que focar na nossa felicidade, das pessoas que estão ao nosso lado, de crescer no lado espiritual. Então, nós precisamos da parte material, sim, é importante, mas o principal é o nosso lado espiritual. E é uma coisa difícil fazer isso. Aquilo ali que ele falou é um grande desafio, não é tão simples assim. Mas a gente sabe o caminho que tem que seguir, né? Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam diante do ciclo evolutivo em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos, porque o ciclo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Olha que importante. Já há muito tempo ele está falando isso. Nosso mundo está saindo de prova e expiação para regeneração. Nós temos dentro de nós todos os nossos talentos, ou seja, as nossas qualidades, e nós deveríamos ter utilizado os nossos talentos para evoluir o nosso lado espiritual. E todos que não fizeram isso, agora não vão ter mais chance, porque nesse processo de evolução está sendo separado as pessoas que vão ficar aqui e as que vão ter que ser retiradas para uma outra realidade, uma outra escola. Olha quanto tempo ele já vem falando isso e as pessoas não entendem. Vejam, o Nazareno há 2000 anos já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha, em trabalhar esperando o pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiramos. Trabalhemos. É isso, pessoal. O capítulo 20 foi. E agora nós vamos entrar no capítulo 21. Alguém quer comentar alguma coisa do capítulo 20? Vocês já viram que a gente já está, infelizmente, no final do nosso livro, né? Passou tão rápido. Mas quanta coisa boa tem para conversar. Ninguém quer falar nada, eu vou começar o outro capítulo. Eu vou falar rapidinho. De tudo isso que foi, acho que o que de fazer bem, da gente se dar conta dos talentos e realmente usar, né, para o que viemos, né, na nossa evolução, é se dar conta de que o que ele falou ali no meio do capítulo, que a vida que a gente quer amanhã, a gente está fazendo hoje, né? Então, eu estou sofrendo provas e expiações que podem ser das minhas vidas passadas ou de erros dessa vida até, mas se eu quero uma vida melhor amanhã, eu começo a criá-la hoje, né? Através da minha evolução, da minha moral, da minha evolução espiritual, para que até então não sei o que eu fiz ontem, mas eu sei o que posso viver amanhã, né? Então vai depender exclusivamente de mim. Perfeito, é isso aí. Importa agora é a gente ter conhecimento e mudar o hoje. Eu posso mudar o ontem? Não. Eu posso, se eu ficar remoendo o que passou, eu só vou perder tempo e criar mais dor e dificuldade. Então é bem isso mesmo. Vamos então para o capítulo 21. Deixa eu abrir aqui. Doutrinação. Vamos lá. Capítulo
Capítulo 21. Doutrinação. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. Apagaram-se as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais e proporcionando, assim, as projeções mentais que agiriam com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Cada um tem sua história, e algumas são bem interessantes. Agora, presenciando a orientação, o socorro, do lado de cá, gostei mais ainda. É bem mais fascinante. Mas ao ver muitos mutilados, muitos com sinais de torturas, fiquei um pouco apreensiva. Era um grupo que fora libertado do umbral pelos trabalhadores do centro, e lá estavam presos como escravos. Alguns estavam abobalhados. Observei-os e senti dó. Maurício... Deixa eu esclarecer uma coisa. Então, agora, ela vai começar a falar dos espíritos sofredores que vão ser orientados e doutrinados, no caso dela, nesse centro espírita. E ela está falando agora de um grupo que foi socorrido do umbral, que estava no umbral, sofrendo, escravizado, esse grupo específico, né? Era escravos. E aí vamos pensar o seguinte: o que leva espíritos serem escravos? E escravos de quem? Então eu costumo dizer que cada realidade tem a sua lei. Costumo dizer que no mundo, vamos dizer assim, no céu, na colônia, como queira dizer, conforme cada religião, a lei do céu ou da colônia é a lei do amor, da caridade, um ajuda o outro. E a lei do inferno, do umbral, qual é a lei? Lá é a lei do mais forte manda, o mais fraco obedece. Então, as pessoas que vão para lá, muitas vezes viram escravos, né? E aqui ela está falando de um grupo que foi socorrido e vai ser doutrinado. Fala, dona Michele. Seria numa sessão de mesa mediúnica isso aqui, né? É Provavelmente. Aham. No caso do centro espírita, sim. Vamos lá. Disse-me baixinho. Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar, pela incorporação, um pouco de suas vidas. Verá que ignoraram os ensinamentos de Jesus e que viveram quando encarnados para os prazeres, para a matéria e prejudicando o próximo. Olha que importante. Então, nada é injusto. Toda ação existe uma reação. Mesmo que nós sentamos pena, mesmo que nós dissemos tadinhos, mesmo eles estão lá porque nada acontece por acaso. Deus não é cruel, Deus tem amor. Então as pessoas estão colhendo o que plantaram. Eles fizeram mal, não cuidaram das questões que precisavam ser cuidadas, maltrataram outras pessoas e, consequentemente, tem que colher o que plantaram. 2 deles foram feiticeiros ou macumbeiros fazendo mal por dinheiro. Usaram desencarnados como empregados. Estes os serviram, mas depois a situação se inverteu. E foi a vez de eles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação no hospital da colônia. Então, aqui muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas se eu fizer mal não vai ter problema? Como é que as pessoas que fazem mal para as outras não sabem que vai ter problema? Muitas vezes elas não acreditam que vai ter, mas quando vai para a parte espiritual elas vão colher, né? Pode até ter alguns benefícios na matéria, mas depois todo mundo que eles utilizaram para fazer o mal vão utilizar deles agora como escravo para fazer mal para outras pessoas. Então, é aquela troca, né? Um espírito que não precisa de dinheiro, ele vai precisar de outra coisa depois. A moeda de negociação é outra. Muitos dos necessitados se utilizariam da incorporação. Entre eles, muitos não sabiam que haviam desencarnado. Normalmente, ao comparar suas situações, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Isso é uma verdade bem grande. Muitas vezes na mesa mediúnica, nós trabalhávamos com espíritos que não sabiam que tinham desencarnados.
E o que a gente ensinava, eu costumava ensinar para o meu pessoal, para nunca dizer: "Ah, tu tá morto. Ah, tu morreu", porque eles entravam em pânico, né. Então, tu olhava um espírito, homem, num corpo de uma médium mulher, falando, e não sabia que não era o corpo dele e não sabia que tinha morrido. E a gente tinha que conversar, orientar, doutrinar, como se ele estivesse no hospital sendo socorrido de, sei lá, de um acidente, porque eles não tinham consciência. Olha o grau que leva de pessoas acabar não estudando, né. Isso acontece bastante. Quando nós, desencarnados, chegamos perto de um encarnado, notamos logo a diferença, a não ser que estejamos completamente iludidos e não querendo aceitar a realidade, fingimos não perceber. Comparando-me com um encarnado, sinto-me leve, solta, pois o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil do que o material. Maurício, sabendo o que eu pensava, aproveitou para esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar ou não encarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está no corpo físico. Mas há espíritos que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizam espiritualmente. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas enquanto não a recebem, a maioria não quer nem receber, nem mudar. Incorporam em médios invigilantes, sem estudos, que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. E fazem isso porque, incorporados, sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores aos encarnados. Olha que interessante. Sempre que um espírito incorpora em alguém, ele sente todos os prazeres do mundo material. A bebida, a comida, a energia, enfim, todos os prazeres. Então, tem alguns tipos ainda de espíritos que gostam de incorporar para sentir esse prazer. Vocês já tinham visto isso? Já tinham pensado nisso? Então, isso acontece bastante. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer, e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas prestemos atenção agora. As doutrinações começaram. 2 do grupo de escravos, que tanto me impressionou, foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades e, tendo oportunidade, não fizeram o bem, nem aos outros nem a si mesmos. Esse bem a si mesmo significa que tiveram oportunidade de aprender, de se instruir moralmente, religiosamente, e não o fizeram. Viveram encarnados sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que seriam obrigados a colher do que plantaram. Todos do grupo tiveram o perispírito recuperado, curado, e ficaram numa outra fila para serem levados para a colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los livres do sofrimento e desejei de coração que se recuperassem espiritualmente, que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente para Deus, afastando-se do mal. O senhor que tinha se assustado comigo foi esclarecido e recebeu, por meio dos médiuns, orientações, e, preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação de seu corpo com o dos encarnados, entendeu sua situação. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado e necessitavam se harmonizar. Esses lesados eram os que sentiam, como os encarnados, todas as suas doenças. A impressão é forte, e o não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Em outros, o remorso destrutivo levou-os a lesar o perispírito.
Como são imprudentes a maioria dos encarnados. A morte do corpo não parece ser para eles. Quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. Então é interessante ver que o nosso corpo espiritual também fica machucado, nosso corpo espiritual também dói, nosso corpo espiritual pode levar a ideia da doença que nós tínhamos no corpo material. Então o corpo espiritual, ele é um reflexo do corpo material. E como nós vimos no curso de espiritualidade, muitos de vocês já fizeram, a mágoa, a raiva, o ódio também faz mal para o nosso corpo espiritual. E a gente acaba indo para o mundo espiritual com o corpo machucado. Então é importante tratar isso tudo aqui na matéria, que é mais fácil. Quando a gente chega lá no parte espiritual, já chegar mais saudável, com mais consciência. Vamos lá. O moço com quem havia conversado antes ficou na fila. No começo, parecia divertir-se, mas depois se comportou educadamente. E prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu logo que tinha desencarnado. Lourenço veio em sua ajuda. Abraçou-o e mimou-o como um neném. Amparado, recordou como seu corpo físico morreu. Teve medo. Que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar para onde iria. Seria levado para a escola na colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Foi levado para outra fila, pois não precisaria de incorporação. Ainda bem, não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como encarnado. Infelizmente, sei que acontece isso com a maioria. A desencarnação é natural e para todos. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda, quando não fez boas ações, e terrível quando se praticou muitas ações más. Pois é, então vamos parar aqui, que né, no final do áudio do 21, que é a primeira parte, para nós depois darmos continuidade, pessoal, falta mais 5 minutos. Até aqui. Alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Nós temos aí uns 5 minutinhos para conversar. Como é que funciona? Viu que aquele menino que queria paquerar ela agora entendeu que tinha morrido, né? E foi para uma colônia ser tratado. O outro que se assustou com ela, que achou que ela era um fantasma, entendeu que também tinha morrido. E a observação importante: nem todos precisam passar por um trabalho de mesa, só a orientação e ver o que está acontecendo já traz a consciência. E é assim que funciona o trabalho do outro lado. Qual de vocês que vai, quando morrer, trabalhar do outro lado assim, será, né? Vocês já pensaram nisso? Já estão se preparando para ir dar suporte para esse povo? Eu espero não ser uma perdida sem me dar conta que morri. Meu medo é esse, né? Por isso que eu estou estudando, para não passar por isso, né? Mas com certeza é um trabalho muito lindo, né? Tanto dos encarnados dentro de uma casa espírita, quanto todo esse grupo desencarnado que está sempre, independente do dia, a hora, tá lá sempre, né? Não tem feriado, não tem data religiosa, não tem Natal, Sim. Todo dia é dia de trabalho. Exato, a dor não espera. A dor está sempre ali, tem que ajudar, né? Mas a gente está estudando, na verdade, para ser os que vão ajudar, não precisar ser ajudado, né? Graças a Deus a gente está estudando. É a ideia. Fala, Martinha. E eu já estou acostumada agora que aquela rede de linho branco que me esperava embaixo de uma árvore já não vai mais ter. Até a Rita riu lá, ó. Vou ficar deitada na rede eternamente descansando, tomando um drink. Não vai, tu vai lá trabalhar. Não, eu até descartaria o drink, tá tudo certo. Mas vamos embora, tem que fazer o que tem que fazer. Tem muita gente que vai precisar de amparo, né? Que bom, pessoal, muito bom ter vocês aqui conosco, né? Ver vocês aí se esclarecendo, ver vocês estudando. Isso é o que faz a gente ficar feliz, né? Tá? Trocando conhecimento e ideias com vocês. Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou fazer um fechamento para nós aqui, pode ser?
Mais alguma pergunta? Não, né? Então deixa eu preparar aqui.